Lição 2 do quarto trimestre de 2025. Nova revista, o homem, corpo, alma e espírito. Essa matéria de hoje, essa aula de hoje está maravilhosa. Olha só, lição 2. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o corpo pela Bíblia, pela palavra de Deus, ó. De onde vem o homem? O que o homem é? Para onde o homem vai? É a grande pergunta da ciência e da filosofia. Os grandes cientistas e os grandes filósofos se perguntam a razão da vida do homem, a razão da existência da vida. O que é o homem? De onde veio? Para onde vai? Tudo isso nós vamos aprender nessa lição 1, tá bom, pessoal? Texto áureo. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Olha só o que o salmista está dizendo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. De um modo maravilhoso, extraordinário, eu fui formado. Aqui o Espírito Santo está iluminando o salmista para dizer, olha, é maravilhosa a obra da criação. Ele está reconhecendo que o homem, o corpo, os seres humanos, é uma obra especial da criação de Deus. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é uma obra de Deus. Enquanto o cientista, a ciência, busca explicação de onde veio o homem, o que é o homem e para onde vai. E também a filosofia, os grandes filósofos. De onde veio o homem? O que é o homem e para onde vai? Eles não têm resposta, mas a Bíblia tem resposta. A Bíblia fala de onde o homem veio, o que o homem é e para onde o homem vai. O homem veio de Deus, o homem é filho de Deus e volta para Deus, como diz a Bíblia. O espírito volta a Deus que o deu. Introdução. Há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência de Deus, segundo os propagadores. Olha só. Apesar disso, a razão da ciência não consegue desvendar nem o mesmo mistério do corpo humano. O corpo humano é uma obra especial de Deus, meu irmão. O cérebro, a maior máquina do mundo, maior do que o computador quântico que a ciência está lançando. Coração, ligando as veias do corpo, do rins, tudo funciona. O olho vê, o ouvido ouve. É extraordinário, meu irmão. A criação, o corpo humano, eu pessoalmente admiro a criação de Deus. O corpo humano é uma obra extremamente poderosa que Deus criou. Somente Deus. Não tem nada a ver a teoria de Charles Darwin. O homem veio da evolução, veio do macaco, veio dos bichos. Não. O homem veio de Deus. Os bichos veio da criação de que Deus fez da terra. Tá bom? Eu estou lendo aqui em Salmo 139. Pode acompanhar na sua Bíblia em casa se você tiver. A maravilhosa obra da criação. Deus fez o homem do pó da terra. Em sua sabedoria infinita, poder, Deus fez o homem do pó da terra. Na aula passada eu falei que Deus criou o homem do pó da terra e fez corpo, alma e espírito. O homem é a tricotomia, corpo, alma e espírito. O que é o corpo? A matéria física. O que é a alma? O centro das emoções. O que é o espírito? O centro das adorações. Então o corpo é essa matéria que a Bíblia diz. O corpo vai voltar à terra, porque o corpo é pó e ao pó tornarás.
A alma é o centro das emoções. Estou alegre, estou triste, estou amando. É a alma. E o centro da adoração é o espírito. Quero ler a Bíblia, quero orar, é o espírito. O centro das adorações é o espírito. Deus é o autor da vida. De uma das costelas de Adão, Deus formou a mãe de todos os viventes. A palavra Adão quer dizer barro, aquele que veio do barro, vermelho, que o barro é vermelho. Então a palavra Adão quer dizer barro vermelho, vermelhão. A palavra Eva quer dizer vida, porque foi a mãe de todos os seres viventes da terra. Somente Deus é o autor da vida. O homem não veio da teoria da evolução, como Charles Darwin. O homem veio da teoria da evolução. Não. O homem veio de Deus. Deus criou o homem. E é uma obra especial. Ninguém consegue explicar o funcionamento, o cérebro, tudo bem arquitetado. Deus usou a sabedoria para fazer o homem. O homem é uma máquina da criação de Deus incrível. A individualidade, a formação geral. Olha, pessoal, assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor de todas as vidas das pessoas. Ninguém subsiste sem Deus. Ninguém tem vida sem Deus. É mais ou menos o sol. Ninguém vive sem a luz do sol. Ninguém vive sem o oxigênio. Ninguém vive sem a água. Da mesma forma, ninguém vive sem Deus. O peixe veio da água e ele não vive sem água. A árvore veio da terra e a árvore não vive sem a terra. O homem veio de Deus e o homem não vive sem Deus. Gostou? Interessante, né, pessoal? Leia aqui comigo. Assim como a formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor da vida de tudo. Tá aqui, ó. Leia comigo aí. Quando o homem não reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicação. É igual uma árvore. Você tira a árvore da terra, ela vai morrer, vai murchar e morrer. Você tira um peixe da água, ele vai murchar e morrer. Você tira o homem de Deus, ele vai murchar e morrer. O peixe veio da água, ele não vive sem água. A árvore veio da terra, ela não vive sem a terra. O homem veio de Deus, ele não vive sem Deus. De forma espírita, a individualização e forma. Deus forma o homem, corpo, alma e espírito. Essa aqui foi na aula passada, eu expliquei. Que Deus criou o homem do corpo, da alma e do espírito. Na visão humana é corpo, alma e espírito. Mas na visão divina é espírito, alma e corpo. Porque nós vemos primeiro o corpo, lembra de Samuel? Samuel, você está vendo o corpo, eu enxergo o espírito. Para Deus, o espírito precede o material. Aqui que diz lá em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e depois a terra. Primeiro, Deus criou o mundo espiritual para depois o mundo material. Portanto, o mundo espiritual precede o mundo material. O homem é material e os anjos é espiritual. Deus criou primeiro quem? O homem ou os anjos? Os anjos. O corpo e a glória de Deus é o divino tecelão. Na linguagem poética, Davi escreve a divina formação do corpo humano no ventre materno apresentado. A Bíblia, na versão, expressa primeiramente o tecido. Deus, usando Davi, falou assim: eu sou uma obra-prima de Deus. Deus me criou no ventre da minha mãe com perfeição. O Davi, da Bíblia, cheio do Espírito, reconhecia que o homem é criação de Deus. E quem foi Davi? O maior rei de Israel. Um grande líder, um grande batalhador,
um homem segundo o coração de Deus, que escreveu grandes partes do livro de Salmos. Agora ele está dizendo, eu sou uma obra da perfeição de Deus no ventre da minha mãe. Tu me sondaste, tu me viste, quando os ossos estavam se formando. Entendeu, pessoal? O entendimento do louvor. O salmista está louvando a Deus aqui, ó. O salmista está louvando a Deus pela grandeza que Deus fez, pela sabedoria que Deus fez o homem. Você já parou para pensar como o homem foi feito, meu irmão? Eu fico perplexo, atônito com a criação do homem. Ó, a minha cabeça pensa e a mão fecha e abre, ó. 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 É o cérebro que manda o comando pelas veias e tudo obedece. Ó, o meu pé levantando, minha mão, ó, vendo, cheirando, respirando. Deus fez a fruta, que a fruta tem vitaminas e minerais e nutrientes que o homem tem, que o homem precisa, e que o homem precisa do sol, do ar, da água. O homem precisa de tudo, tudo perfeito. A natureza, meu irmão, é uma obra extremamente maravilhosa de Deus. Então o salmista está louvando a Deus, a compreensão da maravilhosa obra da criação de Deus. Tudo que Deus fez é bom, está lá em Gênesis, capítulo 1. Deus fez as árvores, viu Deus que era bom. Deus fez os peixes, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. A obra de Deus é boa e agradável. Perfeita e agradável é a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar um negócio. Pode colocar nos comentários. O que Deus criou que é ruim? Escreva aí. Me diga eu vou fazer um desafio para você. Me diga uma só coisa que Deus criou no planeta, no universo, que é ruim. Aí você diz, Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo de luz. E o anjo de luz se transformou em diabo. É igual a mãe. A mãe não cria ladrão. A mãe cria um filho bom. Mas o filho bom se transforma em ladrão. Deus não criou o diabo. Deus criou o anjo de luz. Mas Deus criou a droga. A droga em folha, ela é um produto de medicinal. É uma medicinal. Não é para cheirar, comer. É medicinal. Tudo que Deus criou tem sentido, meu irmão. Nada que Deus criou, Deus criou o mal. Não, o mal não existe. O mal é a ausência da graça de Deus. As trevas não existem. As trevas é a ausência da luz. Entendeu? O perigo do extremo. Desde o antigo extremo, a humanidade tem sido oscilado entre dois extremos sobre o valor da importância do corpo. O homem não entende o corpo. O homem não entende a formação do corpo e tenta buscar explicação e supervalorização. Princípio das regras. Quando falamos do corpo, temos a tendência de pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste em tudo, na observância dos princípios bíblicos. A Bíblia manda um princípio do corpo humano, que eu já falei na aula passada, é cuidar do corpo. Os crentes buscam em oração a Deus, cuida da vida espiritual em oração, vai para o monte, vai para a vigília, faz jejum, faz oração, lê a Bíblia, cuida muito bem do espírito e da alma o crente cuida. Quem é que cuida mais bem do espírito a não ser os crentes? Busquem oração, leitura, consagração, louvor, mas às vezes não cuida do corpo. Eles cuidam muito bem do espírito e no corpo não cuida. Come porcaria, toma pastel, come pastel, coxinha, refrigerante. Isso mata, meu irmão. Depois dá câncer, aí você diz, Deus está me provando. O diabo lançou uma doença no meu corpo. A doença não vem de Deus nem do diabo.
vem do lixo biológico que você come. O que Deus falou para Adão? Adão, coma frutas, verduras, legumes e cereais. Gênesis 1:29. Eu mesmo cuido da minha saúde, ó. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio. Eu cuido da minha saúde, ó. Ômega 3, ó. Também aqui, ó. Castanha do caju, castanha do Pará, amêndoas. Tudo isso aqui eu como, pessoal. Eu cuido do meu corpo. Se nós não cuidar do corpo, nós vamos destruir. Paulo fala, não podemos destruir o templo do Espírito Santo. Quando você come porcaria, você vai destruir, porque você vai adoecer e vai morrer. O corpo e a coletividade, a prática racional. Deus nos fez seres racionais, gregável e sociável. Isso que explica na ordem da procriação do conhecimento, do enchimento da terra, no tópico 3. Olha só. No tópico 3. Deus fez o homem para se relacionar. Gregários. Sociável. O que é sociável? O homem precisa de outra pessoa para conversar. Ninguém vive sozinho no mundo. Se viver, fica louco. Segundo a ciência, o homem pode enlouquecer se ele viver num ambiente sem outros seres humanos. Entendeu, pessoal? O homem pode entrar num estado psíquico muito ruim. O homem é sociável, ele tem que ter pai, mãe, filho, conversar, e amigos, igreja, e conversar e trocar ideia. O homem é um ser sociável. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do corpo divino. A Escritura adverte a necessidade da reunião coletiva de uma congregação. O corpo ele tem que ser bem cuidado para não adoecer e ficar se tratando. Tem gente que toma remédio, se trata, está doente, colesterol, diabetes, pressão alta, não se cuida. Pessoal, o tripé da saúde é 3. Uma boa noite de sono, exercício físico e uma boa alimentação saudável. Boa noite de sono. Eu, pastor Josiel, deu 10 horas em ponto da noite, eu desligo o celular, desligo o computador e vou dormir. 10 horas em ponto, para dormir bem. O maior remédio do mundo é uma boa noite de sono. Eu, pastor Josiel, todo dia faço caminhada, vou para lá, vou para cá, me exercito, pego o halter, levanto. Eu, pastor Josiel, como a maioria frutas, verduras, legumes e cereais. Falei para vocês que como isso aqui, ó, castanha do caju, meu ômega, magnésio, ó, ômega 3. Eu cuido da minha saúde. O corpo é bom, é um presente que Deus deu, mas tem que cuidar da saúde, meu irmão. Tecnologia e o culto. O corpo precisa não só apenas ter presente no corpo, mas envolver diretamente no culto. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento enfatizam o aspecto corporal intensivo de adoração. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo, louvor em seu nome. Os recursos de tecnológico da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usado com moderação pode nos distrair, deixar inerente ao culto. Após a educação secular, já reconhecemos. Então é muito bom, meu irmão. Celular para filmar o culto, telão, data show, computadores, playback, tudo mais, som, microfone. A tecnologia ela veio para ajudar o homem a fazer adoração. O corpo adora a Deus. Aí falar disso, lembrei. Com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro. Eu vou repetir. Com meu corpo eu canto, com minha alma eu louvo, com meu espírito eu adoro.
O homem não é corpo, alma e espírito. Então tem o cantador, o louvador e o adorador. É diferente. Cantor, qualquer um pode cantar. Roberto Carlos é cantor. Cantor é uma coisa. Louvor é outra coisa. Os pássaros louvam a Deus. E adorador. Os pássaros não adoram a Deus. Eles louvam. Tudo quanto tem fôlego, louva a Deus. Os pássaros louvam. Mas por que o pássaro não adora a Deus? Porque o pássaro não tem espírito. O único vivente da terra que tem um espírito é o homem. O homem tem espírito e o espírito é o que adora a Deus. Então o homem ele pode cantar, louvar e adorar. Tá bom, pessoal? Conclusão. A verdadeira adoração do Criador abrange a integridade do nosso ser, que inclui o nosso corpo, reconhecendo as nossas obras da mão de Deus. Nós temos que cuidar bem do corpo, porque a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito e nós temos que apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque tem irmão que come porcaria, bebe refrigerante, pastel, coxinha, pudim, açúcar, tudo coisa que faz mal ele come. Pessoal, eu logo eu vou gravar um vídeo sobre como cuidar da saúde. Frutas, eu já gravei. Tá aqui no meu canal, aqui embaixo, ó. Vai lá e busca. É um vídeo que eu falo sobre saúde, tá bom? Meu irmão, essa é a lição de número 2. A próxima lição é a 3, do quarto trimestre de 2025, CPAD. Se você quer aprender a Bíblia, se inscreva nesse canal, compartilhe essa aula nos teus grupos. E se você quer fazer curso de teologia, é aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Esse aqui é os livros de teologia, ó. Ó, livro de teologia, ó. Aqui é o estoque de livro, ó, estoque de livro, ó. Estoque de livro, canudo de formatura de teologia e o anel, que é o anel fino e anel grosso. Pastor, eu quero o meu anel. Ele vem assim na caixinha, ó. Ó o meu anel aí, ó. Então, se você quer o livro de teologia, fazer o curso de teologia, me chama no meu WhatsApp agora, tá bom, pessoal? Um abraço.